Agora nós vamos começar uma entrevista especial sobre o Código Florestal. Nesse momento está conosco aqui ao vivo em nossos estúdios de São Paulo o Dr. Ives Gandra, jurista, que está batalhando em torno do Código Florestal. Eu já posso antecipar isso, né, Dr. Ives, que o senhor tem uma ação de inconstitucionalidade do antigo Código Florestal, do antigo. Mas nós queremos saber do novo, do atual, que está pressionando os produtores, e esse novo que está no Congresso na tentativa de modificá-lo. Doutor Ives, primeiramente, muito boa tarde, muito obrigado. Privilégio estar aqui com o amigo. Doutor Ives, a primeira pergunta que vem de todos os produtores. Nós temos direito, como cidadãos produtivos, de recorrer ao Supremo, se for o caso, em vista dessas medidas que o atual Código pressiona os produtores, ou seja, os promotores de justiça, promotores ambientais, obriga os produtores a assinarem os tais dos TACs, enfim, tem uma pressão desconsiderando totalmente a revisão do Código. Quais são os direitos que os produtores teriam nesse momento, doutor Ives? Veja o seguinte, em relação à ação que nós temos da CNA, nós discutimos aquela alteração de 50% para 80%. Esse é o ADIM, a ação de declaração. Então, todos os produtores rurais que tivessem até o ano de 2000 utilizado apenas 50% e havia um desmantelamento dos outros 50% e que a lei obrigou a que reflorestasse para 80%, nós consideramos isso inconstitucional com a desapropriação indireta. Isso acontece principalmente na região amazônica? Na região amazônica. Agora, todos os direitos que o cidadão tem à sua propriedade, essa propriedade, naquilo que o Código tirar direitos, eles poderão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Então vamos entender. Se eu tenho uma propriedade aqui em São Paulo, vamos dizer aí, de 500 hectares, como média, e aí o atual Código exige que eu faça uma recomposição, uma reserva legal de 20%. Só que antes eu já tinha essa metragem, essa área utilizada. Se eu conseguir provar isso antes da edição desse novo código... Eu entendo que pode-se entrar. E há dois caminhos jurídicos. O primeiro é entrar diretamente com mandado de segurança e pretender se assegurar naquele direito à propriedade se não houver indenização. Porque se houver indenização por parte do governo, o governo tem o direito de desapropriar com base no artigo 5º, incisos 22, 23, 24. Aí seria explicitamente uma desapropriação. Mas é uma desapropriação indireta. É uma desapropriação indireta. Se eu não posso usar mais a minha terra a bem do governo, que tem que manter ecologicamente o ambiente para todas as gerações, não sou eu que vou ter que pagar, é o poder público. E o poder público já há decisões nesse sentido. Eu tenho 2 votos e um parecer muito interessante do Miguel Reale, que diz que isso se denomina de desapropriação indireta. Se o governo não me permite explorar a terra, obrigando-me a fazer isso, é evidente, terá que pagar uma indenização pela perda de utilização do gozo da minha terra. Isso vale de norte a sul do país? Vale de norte a sul do país. Se você provar que antes dessa adição desta lei você estava já com a terra em produção, exatamente. Se eles quiserem recuar, que paguem. Paga. Já há decisões no passado, inclusive uma do ministro Zé Celso de Mello, outra do ministro Rezec, quando era ministro do Supremo, e é com base nesses precedentes que nós estamos com essa ação direta de inconstitucionalidade da Confederação Nacional da Agricultura no Supremo. Então, agora, o que o produtor... Só para não avançar, só para explicar esse detalhe. Essa ADIM, essa ação direta de inconstitucionalidade, está sendo feita em nome da CNA e já está no Supremo. Já está no Supremo e está para entrar a qualquer momento em pauta. Entende? Tá. Aí o senhor ia dizer assim, o que o produtor tem que levar em consideração? É sempre o seguinte, o que ele tinha direito a explorar e está proibido de explorar, ou virá a estar proibido de explorar pelo novo Código Florestal, ele terá direito de pedir uma indenização. Isso se chama desapropriação indireta. Com base nesse mesmo artigo 5º que o senhor citou agora? É o mesmo 5º, inciso 12, 13 e 14, 22, 23 e 24, e com base no capítulo da ordem econômica em que fala sobre a desapropriação de terras rurais, etc., que não estariam preenchendo a sua função social, que não é o caso. Então eu entendo que não se aplica a desapropriação de terras rurais que não estão preenchendo a sua função social,
porque isto, a desapropriação, seria paga em 20 anos, mas se aplica o artigo 15, 22, 23 e 24, que declara que tem que ser uma desapropriação com um pagamento justo e prévio, o que vale dizer, entrando, o governo tem que depositar. Isso, esse artigo 5º está nesse livrinho verde, que é a Constituição Federal do meu país. Exatamente. Essa é a nossa lei maior. Eu vou até ler o dispositivo que facilita. Então nós estamos falando principalmente para os produtores que estão sendo intimados a averbar a reserva legal em 20%. E naquilo que eles tinham antes, não os que vieram adquirir depois. Tá. Antes da lei de 1988? Acho que 98, 99. Exatamente. Muito bem. Aqui diz o seguinte, só para que ele tenha noção, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, é o que está acontecendo, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessas Constituições. Como não se trata de não cumprimento da função social da propriedade, que é o artigo 185, não se aplica aquele em que o pagamento seria em 20 anos, e por títulos. Aqui se aplica a justa e prévia indenização. Hoje, no atual Código Florestal, os produtores rurais estão proibidos de fazer qualquer mexer com a sua terra, enfim, ir ao cartório desmembrar, fazer desmembramento, se não fizer a averbação da reserva legal. Ele é obrigado a fazer isso? Ou ele vamos dividir o seguinte. Nós estamos na prática com um código que vinha de 65. Depois houve uma mudança da legislação, acho que 98, 99, contra isso nós estamos... Todos os que estão anteriores a 98, antes dessa alteração, eles têm direito, naquilo que foram prejudicados, a entrar em juízo para se proteger. Em relação ao novo Código Florestal, aquilo em que eles vierem a ser prejudicados nos seus direitos, eles também terão o direito. E no caso dos 50% para 80% de reflorestamento, essa ação nós estamos discutindo, e a meu ver, pelos precedentes dados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, temos inclusive um parecer do professor falecido Miguel Reale, que declara que é nítido o caso de desapropriação indireta. Então eu estou muito esperançoso de um resultado positivo nessa ação. Não se pode dizer que hoje o Supremo é completamente diferente daquele que criou os precedentes. Mas, de qualquer maneira, há precedentes bons no caso. Doutor Ives, o produtor deve entrar individualmente ou coletivamente? Ou seja, as suas federações poderiam fazer isso por ele, os seus sindicatos, ou a CNA? Veja, se for a CNA, já pode-se entrar diretamente no Supremo. Então tem que ser a CNA. E se o Supremo decidir e fizer da repercussão geral uma súmula vinculante a respeito, daí todos serão obrigados a cumprir, juízes de primeira instância, promotores, autoridades da Fazenda. Então, eu tenho a impressão que no momento em que for publicado o código, aquilo que representar perda para os agricultores, a CNA poderá representar, se o Supremo caracterizar como súmula vinculante, evidentemente, isto dará uma tranquilidade. Agora, se demorar um julgamento no Supremo, cada um terá que defender-se através de mandado de segurança em primeira instância. Em primeira instância. E isso vale tanto para o atual quanto para o novo, enfim, se você sentir seus direitos afetados... Qual é o princípio? Quem tinha uma situação garantida em nível de sua propriedade e é prejudicado na sua propriedade, todos esses que são prejudicados pela nova lei, eles têm direito à indenização pela chamada desapropriação indireta. Doutor Ives Gandra, nesse instante, vários promotores ambientais do país convocam os produtores à luz do novo código, porque quer a averbação, e exige que esses produtores assinem o tal do TAC, o termo de ajustamento de conduta. Qual é o procedimento que os produtores devem adotar? O que eu tenho impressão em cada lugar onde o promotor exigir, sempre considerando mudança da sua situação em que ele é prejudicado no uso da sua terra, é impetrar o mandado de segurança, para tentar sustar uma ação que, evidentemente, seria uma ação arbitrária. Aliás, o grande problema que se coloca é que se confunde muito as diversas situações. Quem, evidentemente, não tinha direito, comprou depois da lei,
esse não tem direito nenhum. Estou falando daqueles que são prejudicados no uso da sua propriedade. Tinha um determinado status e a lei tira esse status, proibindo de explorar. Veja, por exemplo, eu sempre coloco como caso emblemático esse caso do Amazonas. Eu estou explorando 50%, já está desmastado, vem o governo e exige que eu refloreste. Então, eu vou ter de uma propriedade só 20% para explorar, vou ter que reflorestar a meu custo para o bem da coletividade, da humanidade. É evidente que o governo é que tem que pagar. O artigo 225 dessa lei, que é a Constituição Federal, declara que cabe ao poder público, embora caiba à comunidade, mas em primeiro lugar ao poder público cuidar disso. Ora, para o poder público cuidar, ele tem que indenizar cada vez que, a bem da sociedade, ele está tirando direitos do cidadão. Por fim, doutor Ives, claro que nós vamos falar da mesma situação, mas falamos da reserva legal. Agora vamos falar das APPs, onde a batalha lá no Congresso é em torno da manutenção das áreas de agricultura consolidadas dentro das APPs. Quem se sentir atingido, o que deve fazer? Eu tenho a sensação, ontem nós estivemos, eu presido o Conselho Superior de Direito à FEComércio. Então, ontem eu trouxe o deputado Marco Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, para conversar com os nossos conselheiros. Aliás, fez uma exposição muito boa e disse que o problema hoje que está se discutindo, digamos, mais candente na Câmara dos Deputados é exatamente o Código Florestal. Mas ele deu a sinalização de que o que ele chama de anistia, que para mim não é anistia, de que essas áreas até 2000 serão consideradas anistiadas, não haverá necessidade, que foi quando houve a mudança de lei, a lei foi um pouco anterior, que efetivamente será preservada esta área no Código. Eles estão pretendendo mudar o projeto que veio do Senado, já um projeto em que a anistia está assegurada, que vale dizer o direito anterior está assegurado, mas tem-se a impressão de que não vai haver mudanças, até porque teria que daí repassar de novo para o Senado. E no Senado a sensação que se tem é de que essa anistia seria preservada sempre. Ou seja, mesmo não é assim, anistia, meu filho. Não é, claro mas que não, é uma recomposição. Claro. Você vai recompor, mas por fim, caso o produtor não se sinta satisfeito, recorra ao mandado de segurança, ao Supremo, enfim, o senhor considera... Mandado de segurança em primeira instância depois e ação direta de inconstitucionalidade pela CNA. Mas mesmo assim, o senhor considera que tão logo seja aprovado o novo código, haverá uma enxurrada de ações na Justiça? Eu tenho a impressão que vai haver muita coisa, porque todos aqueles que se sentirem prejudicados vão discutir. Agora, vou dizer o seguinte, esta versão do código é incomensuravelmente melhor do que aquilo que se pretendia de praticamente eliminar toda a exploração rural. Então nós tivemos um avanço em relação ao projeto do Aldo Rabelo, daquilo que os ecologistas e outros ambientalistas pretendiam, que praticamente faria com que todos os produtores rurais estivessem a serviço da comunidade sem remuneração. Doutor Ives Gandra, muito prazer, muito obrigado pela sua presença. Um privilégio. Volte sempre. Aqui com um amigo. Contamos com o senhor. Muito obrigado.